E aí, bom dia, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é que vocês estão? Shirame aqui. E hoje vamos falar do Mecha novo. Finalmente são mais informações dele, data de lançamento, qual é desse crossover, que quando a gente para ler aqui algumas coisas, não é exatamente um crossover, tá ligado? E eu vou falar disso. Mas eu não vou falar que vai ser só um mecha novo que vai lançar, sabe? Eu vou trazer algumas informações a mais porque eu fui pesquisar quem era esse cara. E é disso que a gente vai falar hoje. Quem é esse cara e também as minhas teorias de como vai ser esse mecha. Porque com essas novas informações de quem é esse cara, como que vai ser o mecha, assim, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que vai ser. Beleza? Então já deixa seu like, curta, compartilha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se é a primeira vez aqui, bem-vindo! E bora pro vídeo. Cara, então, vamos lá. Primeiro, esse cara aqui é o Shoji Kawamori, eu acho que é assim que se pronuncia ele. Ele tem 63 anos, ele é roteirista e designer. Ele já se envolveu em uma porrada de anime aí, de série que a gente já viu. Ele costuma ser o designer dessas paradas. Coisas que ele já fez aqui. Aqui tá no canto, tá dizendo, mas eu pesquisei coisas a mais aqui sobre ele. Ele produziu o Macross, que é esse anime aqui, bem velho. É tipo um Gundam Wing, tá ligado? Tem umas guerras espaciais e tudo mais. Parece ser bem maneiro, pelo que eu vi aqui o trailer. Tava dando uma pesquisada aqui, porque já tinham me falado desse anime, mas eu nunca nem vi. Mas parece muito maneiro, tipo, muito maneiro, muito maneiro. Pra quem gosta de robô gigante e batalhas no espaço e Gundam, eu acho que vai gostar muito disso aqui, porque é muito maneiro. Só a animação que é velha, né, mas enfim, é isso. Ele fez também, ele trabalhou no design, cara, de uma das séries Gundam 0083. Esse daqui eu nunca vi, sabe? Gundam é uma série extensa pra caraca, tem não sei quantos animes, não sei quantos ovos, não sei quantos tudo, não sei quantos filmes. Eu vi uma coisa ou outra, nunca vi tudo, mas deu vontade de ver agora, só por causa desse cara. E, cara, ele também trabalhou nos designs de algumas coisas do Ghost in the Shell, sabe qual é? Do anime, né? Não do filme, do anime. Provavelmente do esqueleto da mulher lá principal, que esse é o nome dela. E, cara, ele também fez. Ele também ajudou a construir o design do Optimus Prime, tá ligado? Ele já fez muita coisa, sabe? Já trabalhou em várias coisas, mas agora a gente vê que, tipo assim, tratando-se de design, o cara é brabo. Não vai ser qualquer coisa que tá pra vir, não. Então, tipo assim, por que eu tô dizendo que esse crossover não é exatamente crossover? Porque, tipo, pelo que eu entendi, pelo que eu li, não vai ser um robô, não vai ser um mecha, né? Que vai vir de outro anime, que vai vir de outra parada. Pelo que eu entendi, contrataram ele para construir um mecha pro jogo. Então vai ser um mecha único. Contrataram ele para fazer isso. Então, tipo assim, pelo que eu entendi, lendo, né, tipo, sobre ele e sobre o anúncio que fizeram, esse crossover vai ser ele, que é o maluco pica, um dos maiores designers de mecha do mundo, provavelmente. Foi contratado pela empresa para construir um mecha próprio pro jogo. O que, tipo, é muito foda, né? Muito foda. Tem gente que fala, Super Mecha tá morrendo, pau de caralho, isso e aquilo. Cara, da metade do ano passado pra cá, quem acompanha o jogo de perto sabe que eles estão investindo do meio do ano pra cá ou do começo do ano pra cá, agora eu não lembro. Já percebe que eles estão investindo um dinheiro pesado no jogo, tá ligado? O jogo pode não ser tão popular aqui no Brasil, né? Mas no Japão, na China, esse jogo é extremamente popular. Então eles estão investindo firme. Acredito eu que é questão de tempo desse jogo explodir, talvez mundialmente. Porque não é um jogo, tem robô gigante, cara. Todo mundo gosta de robô gigante. Quem não gosta de robô gigante é mau caráter. É só isso que eu tenho a dizer. E quando esse mecha vai lançar? Dia 10 do mês que vem. No caso, 10 de março, maio, eu não sei. Eu sempre confundo esses 2 meses. Março. Dia 10 de março. Eu já tinha comentado isso, para quem viu o último vídeo eu falando do mecha.
ele ia lançar, que a gente ia provavelmente ter notícia dele no final de fevereiro, e que ele ia estar lançando no final de fevereiro ou começo de março. Eu tinha falado isso e não deu outra, aconteceu exatamente isso. E como que eu acho que vai ser esse mecha, cara? Como que eu acho que vai ser ele? A gente vê aqui o design dele, eu ainda acredito que ele vai ter alta mobilidade, muita mobilidade, sabe? Acho que vai ser o forte dele, muita mobilidade. Vai ser uma espécie talvez de reach and run ou assalto, tá ligado? Eu acredito que ele... Não sei se ele vai voar, talvez ele voe pelas turbinas dele. E levando em conta que esse cara aqui trabalhou em várias coisas com tema espacial, com mechas que voam, que tem propulsor que voa, eu acredito que esse mecha vai voar sim. Talvez, na lore, isso aí é só muita viagem minha, esse mecha tem alguma ligação com a Aurora. E a Aurora também é um mecha que tem essa pegada de espaços, caralho, de ser acho que é um satélite, não lembro. Acredito que vai ter uma pegada bem parecida. Então, acredito que esse mecha vai voar. Tem uma pegada meio reach and run, ou assault, e com dano contínuo. Por que eu acho que ele vai ter dano contínuo? Só por isso aqui. Isso aqui talvez não signifique muita coisa, mas aqui fala que tem transforma o guerrilha continuous rapid firing. Então talvez esse mecha vai ter alguma transformação, tipo do caramelo, né? Transformando de um tipo de uma arma para outra, pulse rifle na real. Uma transformação tipo do caramelo, ou vai ter uma mecânica parecida com o caramelo. Parecida com, quero dizer, tipo assim, com dano contínuo, sabe? Os mechas que tem essa característica de estar sempre batendo, de estar sempre em campo de batalha trocando tiro, que não tem... que o forte deles são a arma primária. Só para ilustrar melhor o que eu quero dizer aqui, vem aqui no jogo. Esses são os mechas que tem dano contínuo. Segundo jogo tem dano contínuo. Firefox, Caramelo, Skydon, White, todos eles aqui. Qual é a característica que eles têm de comum? O forte deles é a arma primária. O forte deles é a arma primária. Ah, mas o Skyla e o Hurricane, eles fogem um pouco disso. Sim, eles fogem um pouco disso. Mas uma coisa tá ligada à outra, sabe? Tipo, o Hurricane, ele tá lá dando tiro pra caraca e solta um míssil. Sabe qual é? Sky é a mesma coisa. Tá batendo pra caraca lá e solta o passarinho pra recuperar um pouco a vida. Querendo ou não, pelo menos na minha visão, vou dizer assim, a força é a arma primária. A arma secundária é um plus. É um plus, tá ali. Você não precisa dela pra dar dano. Te ajuda muito, te ajuda, mas... Tá ligado? Diferente de outros mechas, tipo assim, assalto ou reach run, que a gente vê que as características deles, no geral, é mais mobilidade. Entrar e sair de combate, bater, correr, circular o cenário, sabe? Tipo, por exemplo, o Firefox. A gente fala, o Firefox deveria ser dano contínuo. Sabe por que eu falo que não é? Porque a arma primária dele não é tão rápida assim, e ele depende, tipo, é muito boa, você consegue acertar bem de longe ou de perto, mas a força dele tá na combinação da arma primária e secundária, tá ligado? É essa combinação. E se a arma secundária estiver em cooldown, você perde muito dano por causa disso. Então uma das características do Firestar é você entrar e sair de combate. Não permanecer em combate dando dano. Ele não consegue fazer isso. Os personagens que estão aqui em Continuous, eles conseguem basicamente permanecer em combate constantemente. E a força deles está mais na arma primária. Então, mesmo se acabar a arma secundária, eles conseguem continuar trocando dano de uma maneira consistente. Entenderam? Dito isso, vamos voltar aqui pro mecha. Eu acredito que ele tem essa característica. O que está descrito aqui dá a entender que talvez ele tenha essa característica, mas com um tiro similar com o Pulse Rifle. Aquele tiro rápido de 3 tiros, aquele rifle que tem no jogo de piloto. E é isso que eu acho dele, cara. Eu acho que vai ser um mecha com muita mobilidade, dano contínuo, tiro rápido. Pelo design dele, eu acredito que ele não seja muito tanque. Eu acredito que ele tenha uma vida parecida com talvez da Alborada, sabe? Da Alborada, ou se não
do Michael. Acredito isso, ainda mais se ele voar, acredito que ele fique por aí. Mas eu tô animado pra esse mecha. Tô animado pra esse mecha pelo design dele, porque acredito eu que ele vai ser um mecha bem diferente do que a gente está acostumado. Bem diferente, sabe? Não tô dizendo que ele possa ter alguma gameplay absurda, mas acho que vai ser um mecha bem diferente do que a gente já viu, tá ligado? Acredito eu, não sei. Vai ser um mecha que vai sair um pouco da caixinha. Se ligaram? Então é isso que eu vim acrescentar aqui pra vocês. Beijos, se cuidem, até o próximo vídeo. Me deixa aqui nos comentários o que vocês acham de trazer as histórias dos mechas, sabe? Falar alguma coisa assim, porque teve alguns mechas que eu trouxe isso, mas eu não trouxe de todos. E eu fiquei interessado em conhecer mais a história dos mechas depois que saiu o Michael. Depois que saiu o Michael, eu realmente fiquei bastante interessado em conhecer mais. Então diz aí, de repente, conforme eu vou lendo e estudando melhor sobre os mechas, vamos dizer assim, a história deles, eu trago aqui pra vocês, beleza? Então, beijo, se cuidem, até o próximo vídeo. Curta, compartilha e falou!